outro assunto de hoje, doutora, o cumprimento agora tem que ser assim, né? Senão o bicho pega, os vigilantes de plantão, aquele chato já vem torrar a paciência alheia, né? Olha, o outro assunto do nosso programa, Tirar que eu enxergo melhor, é com a doutora Raquel Seródio, advogada a partir do Rio de Janeiro, não é? Aliás, muito obrigado por estar aqui. E a gente vai falar, ela que é uma advogada feminista, cofundadora do coletivo de advogadas familiaristas feministas, é uma pesquisadora nas áreas de direito das famílias, o direito de família, de violência de gênero e direitos humanos. Essa pergunta também, eu sou meio relógio de repetição, doutora, eu prefiro assim, né? Não que seja nada ensaiado, roteirizado, que Deus me livre, ele sabe, eu rasgo tudo e vou-me embora. Por que a senhora abraçou essas questões jurídicas, hein? Minha primeira especialização foi em processo civil e direito civil. Tá. Trabalhando nessa área, eu comecei a receber muitas demandas de direito de família, direito das famílias, como a gente fala hoje em dia, né? E eu comecei a me especializar porque eu comecei a perceber socialmente, né, e historicamente, a diferença entre homens e mulheres e crianças dentro da sociedade. Então, por conta disso, eu fui me aprofundar, fui pesquisando as diferenças sociais, históricas, né, do gênero, né, da posição da mulher na sociedade, do homem. E por conta disso, né, por conta de todas as lutas históricas das mulheres, até a gente chegar na Constituição de 88, eu acabei abraçando essa área, né? Tá, aliás, eu me equivoquei, ou errei mesmo, né? Que uns por aí equivoquei, não, eu errei, pô. Então não fala de direito de família, é outra situação, né? É porque direito de família é como se só existisse um tipo de família na nossa sociedade. Então direito das famílias. Então nós chamamos de direito das famílias, porque toda forma de família, e não é só uma, né? Nós temos famílias, vários tipos, né? A família eubonista, nós temos poliamores, nós temos famílias heterossexuais, famílias homossexuais. Então, todas essas formas de famílias contemplam o direito das famílias. Te fazer uma pergunta que a doutora Raquel vai falar, pô, mas esse gordo é louco, eu não volto nunca mais aqui. Você é inteligente, né? Tô falando sério. Ficou sem graça? Eu me pesquiso, eu estudo. Vermelha, deve ter falado, esse cara é maluco, pô. Doutora, eu tô falando sério, não, poxa, que às vezes, e necessariamente assim quem me acompanha, nos assiste na Tarde Top, sabe que eu sou mais sincero impossível, né? Que é o meu jeito de ser, eu gosto de trabalhar assim. E aí, poxa, é bacana, eu acho isso muito legal. Pô, lógico que né? Ter pessoas de um quilate cultural, intelectual elevado e se colocando à disposição de vocês que nos veem é sensacional, com as explicações que ela vai nos dar agora, porque eu não entrevisto ninguém, eu bato papo com as pessoas e é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá. Vou seguir aqui o roteirinho, senão a André Macariana, a nossa produção no comando, depois me dá chicotadas aqui, malho o Judas e o Judas seria eu. Então não posso sair do roteiro, ó. O que seria, não, o que é síndrome de alienação ou da alienação parental? Então, a síndrome da alienação parental, ela é uma... Como é que eu vou te explicar? Ela é uma teoria, tá? Acunhada pelo Richard Gardner, um americano, onde ele entendia, dentro dessa teoria dele, ele era um psiquiatra, onde ele dizia que depois de um casal se separar, os homens muitas vezes eram afastados dos seus filhos porque as mulheres, mães, implantavam falsas memórias nessas crianças para separar os pais dos filhos. Caramba! Então, ele, com essa teoria dele, uma teoria, inclusive, que não existe uma cientificidade sobre essa teoria, né? O que ele fazia era escrever sobre ela em sites, em revistas, mas ele não era avaliado pelos pares dele, então não era uma teoria científica, mas se tornou muito conhecida nos Estados Unidos. Falo besteira, doutor, e fique à vontade, hein? Era uma teoria dele. Exato, é uma teoria dele. Ele se utilizava dela para fazer laudos psiquiátricos em processos judiciais, tá? Na década de 70, 80. Agora que eu digo, poxa. Isso, e por conta disso, foi uma síndrome, quer dizer, tem o nome de síndrome, mas não tem CID, tá? Não é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Não só para o pessoal que nos vê entender ainda melhor. Síndrome necessariamente ou é equiparada ou é comparada, síndrome é uma doença. É uma patologia. Mas não é.
Então, embora tenha este nome, não é reconhecido como síndrome pela Organização Mundial de Saúde. Perfeito. Tá? Então, o que aconteceu? Por conta dessa síndrome, ela passou a ser muito alegada nos tribunais, né, em vários tribunais do mundo. Começou nos Estados Unidos, hoje é proibido, né, você tratar, você falar sobre síndrome de alienação parental, é uma determinação da Suprema Corte Americana. Mas no Brasil nós temos uma lei, né, que é a Lei de Alienação Parental, que entrou no ordenamento jurídico brasileiro tendo como justificativa a síndrome, ou seja, vai. Ou seja, a Lei de Alienação Parental, ela tem como justificativa a síndrome de alienação parental, ainda que não tenha o nome. Tá. Entende? Entendi. Então, nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico, o Brasil é o único país que tem uma lei que trata desse assunto, porque ele é um assunto extremamente complexo. Eu vou explicar aqui no decorrer da nossa conversa por quê. Nós tivemos no Porto Rico, nós temos um artigo que fala sobre alienação parental, mas não é uma lei como a nossa, mas no resto do mundo não tem. México, inclusive, acabou ano passado de revogar a lei deles. É uma pergunta que eu faço, até parece que não está no roteiro que seja, eu faço sempre para alguns profissionais de algumas áreas, né? E para os advogados, eu adoro sempre fazer essa pergunta, que eu entendo, pelo menos, oportuna, necessária. Pelo menos, eu não sou advogado, né? Sou um comunicador, um jornalista. Pelo menos essa lei funciona ou é para inglês ver, para americano, para japonês, para sei lá o quê, qualquer nacionalidade? Então, esse é um assunto extremamente complexo. Por quê? Essa foi uma lei que entrou no ordenamento jurídico brasileiro depois de muitos avanços legislativos das garantias das mulheres, né? Então, as mulheres tiveram uma equiparação aos homens, uma equiparação, quando eu falo, uma equiparação legal, né? Normativa e não social, né? Com a Constituição de 88. Uma equiparação em termos de ser resguardada e ter seus direitos preservados? E em especial também em direitos das famílias, né? Ou seja, a mulher é equiparada ao homem no poder familiar, né? Até o Código Civil antigo, nas constituições antigas, o homem o patriarcado, o homem era o patriarca da família, né? Então as mulheres estavam submissas aos homens, as mulheres não podiam receber herança, mulheres não podiam votar, mulheres não podiam se separar, trabalhar, precisava de autorização do marido, para viajar precisava de autorização do marido. Então, isso foi encerrado em 88 com a Constituição e mulheres passaram a ter garantias idênticas aos homens, né, dentro das relações familiares. A legislação criminal, ela é uma legislação que ela veio mais devagar, mas ela veio evoluindo também. Então, foi retirado mulher honesta do Código, né? O homem que estuprava a mulher não podia mais casar com ela para se livrar da própria culpa, da pena a receber. Então, nós temos muitos avanços na garantia das mulheres da Constituição para cá. Um pouco antes, né, começou com uma luta feminista da própria para a própria Constituição, mas com esses avanços legislativos, em especial depois da Lei Maria da Penha, que é uma lei que veio em 2006, né, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana por conta do caso da Maria da Penha. E nós tivemos na entrada do ordenamento jurídico da Lei Maria da Penha. O que quando me permito quando você fala, para o pessoal em casa até entender melhor, e para quem está nos assistindo agora, o que é ordenamento jurídico? Ah, sim, desculpa. Desculpa o termo técnico. São as leis que entram em vigor. Exatamente, exatamente. Então, na Lei Maria da Penha, vou na sua carona. A gente pode dizer que a Lei de Alienação Parental é uma resposta conservadora à Lei Maria da Penha? Pode. Porque o que aconteceu, né? Com a Lei Maria da Penha, mulheres ficaram muito mais resguardadas socialmente. Não digo na prática hoje que a gente ainda não tenha problemas, né? Obviamente, a quantidade, a gente está vendo aí, inclusive a quantidade de mulheres que estão morrendo e que chega até o feminicídio, né? Inclusive sofrendo inúmeros tipos de violência. Mas essa é uma lei que veio para a proteção das mulheres. Mulheres protegidas e mulheres buscando seu direito, mulheres tendo a possibilidade de se divorciar. O que começou a acontecer? Os divórcios começaram a aumentar. Com o aumento dos divórcios, começou a haver um sistema, né? Começou a haver uma movimentação de pais separados, né? Uma associação específica, onde eles pautaram o pedido dessa nova lei, né? Então,
Então, o que aconteceu? A lei de alienação parental, ela entra no nosso ordenamento jurídico, né, dentro das leis do país, ela entra como uma resposta conservadora à lei de alienação parental, ou seja, para criminalizar, penalizar crianças e mães sob este argumento. É um retrocesso? É um retrocesso, porque, veja... É um tiro no pé, como eu falo. Porque o que acontece? Eu não estou dizendo aqui para você que abusos parentais não aconteçam nas relações familiares, mas nós temos um Código Civil que tem como lidar com isso. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma lei excelente para lidar com os abusos parentais, né? Com recomendação de terapias, de assistentes sociais, de trabalhos multidisciplinares, porque o direito, principalmente quando envolve famílias e crianças, ele precisa de respaldo de outras áreas. Então, quando eu digo que ela é uma resposta conservadora, é porque a lei de alienação parental, ela entra no ordenamento jurídico e permite com que um juiz, sem conhecimento de psicologia, sem conhecimento de assistente social... Uma famosa canetada... Sem noção dos aspectos políticos, sociais, históricos, daquela relação familiar. Sem preparo para a situação. E aí ele acolhe uma narrativa de que uma mãe está querendo separar um pai de um filho, tira a guarda dessa mãe, entrega esse filho para o pai. Tá, aí eu te pergunto então, Raquel Seródio, advogada que nos visita aqui, para esse bate-papo na Tarde Top, aí que vocês que eu digo, advogados, nesses casos específicos, ganham uma importância ainda maior, um peso ainda maior do que aquele já tradicionalmente atrelado a vocês em questões jurídicas? O que acontece? Parte da gente mostrar isso para o judiciário, os coletivos de mães, coletivos de advogados, e mostrar não só para o judiciário, mas até para o próprio legislativo, que aquela lei, ela não é uma lei boa socialmente, uma lei boa a ser aplicada. E essa lei foi uma lei que entrou no nosso ordenamento jurídico muito rapidamente. Ela não teve os debates necessários, entendeu? Então, não teve, desculpa te cortar, sim, mas não, assim, lógico. É uma lei que, por exemplo, qualquer lei para entrar em vigor, você tem audiências públicas, né? Você chama os interessados da sociedade para participação popular daquela lei, né? E não houve, né? Teve uma audiência pública e logo ela entra em vigor. Ela é ruim, então, no papel e na prática. Porque o que essa lei está fazendo? Ela, primeiro, ela está patologizando relações familiares. Segundo, ela está, infelizmente, é uma lei que vem e acaba por proteger abusadores sexuais. Nós vivemos em uma sociedade onde a maior parte dos abusos sexuais acontece com as crianças em casa. No que acontece com as crianças em casa, 40% são pais. O que acontece? Muitas mães acabam denunciando esses pais e, por conta da demora de um processo criminal, na hora de discutir a guarda dessa criança, o pai, por conta desse processo, por conta dessa alegação de abuso sexual, diz que a mãe é uma alienadora. Isso é considerado uma falsa denúncia, porque muitas vezes um abuso sexual você não consegue comprovar. Eu não sou juiz, mas na hora... Meu jeitão de ser, hein? A doutora está falando, meu Deus... Se eu sou juiz, eu falo, como é que fala? Falso testemunha, falsa declaração, já sai daqui, é o gemado, sai preso, pô. Deveria, já aconteceu, não, né? Não é assim tão fácil, tão prático, né? Não é dessa forma, né? Tem o devido processo legal, lógico, tem todas as garantias constitucionais. Sim. Mas é uma lei que acaba por tratar de forma muito perversa mães e crianças, entendeu? Pois não. Doutora Raquel Seródio, como as pessoas podem, advogada... como as pessoas podem, ela é cofundadora do coletivo de advogadas familiaristas feministas e pesquisadora nas áreas de direito das famílias, violência de gênero e direitos humanos. Como as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho como profissional da área jurídica, hein? O coletivo, ele está nas redes sociais, né? Coletivo de Advogadas Familiaristas... Acreditando já, tá. Coletivo de Advogadas Familiaristas Feministas. Eu sou sócia, fundadora do meu escritório no Rio de Janeiro, que atua no Brasil inteiro, que é a Raquel Seródio Advocacia. Legal, muito obrigado, foi muito oportuno, foi um prazer conhecê-la pessoalmente. E vamos marcar, quando a doutora estiver em São Paulo, retornar a São Paulo, até pelo Zoom, aqui nosso painelzão, aqui na tela de cinema, como eu falo, da gente voltar ao tema. Vamos, tá bom? Estou à disposição. Muito obrigado. Posso lhe fazer um convite? Pode, Se a senhora quiser, vai ter um rolinho de berinjela que é sensacional, hein? Eu vou querer. Vai? Então, demorou. Olha aí, depois do intervalo, tem rolinho de berinjela com ricota e tahine. Ai, minha Nossa Senhora, a chefe Teia falou que é bom demais.
Tenho que provar, está no meu contrato, né? Depois do intervalo até já.